Boa noite a todos presentes. Boa noite também nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais uma reunião aqui na Casa do Caminho de Santana. Os recados básicos são sempre aqueles que a gente passa aqui para vocês. A casa tem atendimento todos os dias, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho para os dependentes químicos. Então é uma reunião que é aberta mais para visando esse público, os dependentes e seus familiares. Então não é tratamento, é uma orientação que é feita. Então quem quiser participar, conhecer alguém, quiser indicar, agradecemos. E nos outros dias os horários estão fixados aí na entrada da casa e também no nosso site. Tá ok? Na área social, esqueci de falar, quem quiser passar por um plantão, chegando uns 20 minutos, 30 minutos antes, sempre tem alguém para atender todos os dias também. E na área social, nós temos os seguintes serviços: a distribuição das cestas básicas, são 72 famílias cadastradas, onde é feita essa seleção das famílias, através de cadastro que é feito todo ano, e a gente fica um ano fornecendo para essas famílias cestas básicas, aí, sempre no segundo sábado de cada mês. Esse trabalho ocorre na parte da manhã do sábado, por volta das 9 horas. Onde eles vêm, é feito um pequeno evangelho aqui também com eles, e depois é feita a distribuição de cesta básica e um lanchinho para os nossos irmãos. E nos sábados à tarde, por volta das 18 horas, isso já ocorre todo sábado, é feita a distribuição de lanches para os nossos amigos moradores de rua, ali nas mediações do metrô Carandiru. É o trabalho também que estamos sempre abertos aí e agradecemos bastante. E o terceiro trabalho, ele ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Orientação para as mães das famílias cadastradas quanto à gestação. Então é uma orientação básica sobre o período da gravidez e depois os primeiros cuidados que se tem com o bebê. Então seriam esses os trabalhos que a casa realiza. E na parte das cestas básicas, eu esqueci aqui de agradecer a vocês que sempre colaboram conosco, o pessoal de casa também que sempre envia. E a gente aproveita e volta a pedir, que nós tivemos uma baixa no nosso estoque, então quem puder colaborar, nós estamos precisando atualmente de óleo, arroz, café, qualquer tipo de farinha, entendeu? Sal e biscoitos. É o que a gente está mais necessitando. E arroz, que nós estamos mais necessitados. Quem puder colaborar, agradecemos bastante. 1 quilo já é muito bem-vindo, já é uma ajuda muito grande aqui para nós. Tá ok? Então, esses são os serviços da casa. Eu peço a todos que desliguem seus celulares presentes, fazendo o favor. E agora, então, vamos nos preparar. Eu convido todos a cerrar os olhos, deixar que essa paz da casa adentre seus corações, seus pensamentos. Então vamos ficando com os pensamentos elevados e vamos deixando fluir dentro de nós toda essa paz, essa harmonia, preparada pelos nossos amigos benfeitores. E assim vamos pedindo licença a Deus nosso Pai para iniciarmos os trabalhos nessa noite de quinta-feira. Trabalho que é composto da primeira parte de um estudo, sempre um tema que é abordado, onde um amigo vem debater conosco sobre esse tema, estudar, e nós, com o intuito de aprendermos para melhorarmos. Cada tema, sempre dentro da orientação da doutrina espírita, é muito relevante para nós, pois saímos daqui com algo já traçado para podermos continuar o estudo através da literatura espírita. E a segunda parte é a aplicação dos passes. É assim que se compõe o nosso trabalho nessa noite. Então vamos pedindo novamente licença a Deus, nosso Pai,
contando sempre com o amor, a presença do Mestre Jesus entre nós, com sua paz e harmonia, deixando nossos corações leves, para que possamos ter entendimento em tudo que vai ser dito. E pedindo também a intercessão de Maria Santíssima, para que também nos cubra com o seu manto, e nós possamos, como já disse, ficarmos leves para esse entendimento e tudo que vai ser ministrado essa noite. Contando também com essa espiritualidade amiga, que sempre está frequente na casa, esses nossos amigos benfeitores, que preparam, harmonizam, que muito nos intuem e instruem também, através dos seus ensinamentos. Então esperamos que seja proveitosa essa noite para iniciarmos essa instrução, depois darmos continuidade e no nosso dia a dia colocar em prática também tudo que aprendemos. Pois é assim que evoluímos e para isso que fomos criados, para a evolução. Então, hoje o tema ele é referente à proximidade que está vindo aí do feriado, né? Finados. E esse é o tema da palestra, Finados. É do livro Momento de Felicidade. Eu convido o nosso irmão José Roberto para estudar com a gente aí, esse tema. Faz favor. Boa noite a todos, né? Aqueles que os presentes, aqueles que nos veem pela internet. Então, o tema hoje é relacionado com essa data que está se aproximando, que é o Dia de Finados, né? E fazendo um pouquinho de história sobre o Dia de Finados, sobre as homenagens que se prestam aos mortos, procurando na história, nós vamos ver que no período paleolítico, o homem de Neandertal, isso há 30 mil anos atrás, já reverenciava seus mortos, né? Então, as pesquisas feitas, as escavações encontradas, veem que os cadáveres ali enterrados, eles eram enterrados numa posição fetal, né? E adornado com objetos. Então, isso significa que existia realmente uma celebração para aqueles que partiram. Isso na história nós sabemos, né? No Egito Antigo isso acontecia também. Quem teve a oportunidade de ver o filme Alexandre o Grande verificou também ali existia, né, um ritual para os mortos, né? E assim por diante, né? Os índios com certeza faziam também, né? Mas isso sempre existiu, né? Sempre existiu essa reverência, né, aos mortos. Mas o que acontece conosco no cristianismo, né? No cristianismo, vamos pensar um pouquinho no nosso meio. Por que surgiu essa data de finados? No século I, os cristãos costumavam visitar as catacumbas, os túmulos dos mártires que foram sacrificados, que foram perseguidos naquela oportunidade. Eles tinham sempre um momento que eles se reuniam para fazer essa homenagem, para rezar por eles. A partir do século V, né, a igreja ela dedica um dia para se reverenciar os mortos. Mas não tinha um dia assim exatamente estabelecido, né? Foi exatamente no século X que um abade beneditino chamado Odílio, né, o abade Odílio, ele ordenou para todos do mosteiro de sua ordem que separassem um dia do ano para essa reverência. Mas foi justamente no ano 1009 que o Papa Silvestre II, ele praticamente obrigou que fosse dedicado um dia do ano para que os mortos fossem reverenciados. E ele indicou que seria justamente o dia após o dia de Todos os Santos, né? Então, assim, ficou estabelecido.
Mas algumas culturas, por exemplo, ele acabou de falar dos índios, nós vamos ver no México, por exemplo, que fez um sincretismo com os maias e os cristãos, né, os conquistadores, e se estabeleceu também essa data, mas numa data muito diferente. Não uma data como a igreja tinha preconizado, uma data para se reverenciar de uma forma muito triste, para lamentar os mortos, né? No México eles fazem exatamente o contrário, eles fazem uma festa. E essa festa dura 3 dias. E eles fazem, em suas casas, eles fazem altares com a foto daqueles que partiram, com as crianças, com doces, né? E tem uma coisa muito interessante que todo mundo aprecia, chama pão de morto, né? Eu estive recentemente no México e comi o pão de morto, é um negócio muito gostoso realmente, né? É maravilhoso, né? E todo mundo quer o pão de morto, né? No café da manhã. É muito bacana isso, né? E eles comemoram assim como uma festa, realmente. Os coreanos também fazem uma festa praticamente, se preparam a mesa com as iguarias que os antepassados apreciavam, e eles também comem junto, como se os antepassados estivessem ali. Mas, enfim, é só para descontrair um pouquinho sobre esse dia que parece ser tão pesado, né? Dia de finados, nós vemos essa movimentação toda, as pessoas nas ruas comprando flores, acendendo velas, né? Como se realmente a coisa tivesse uma finalidade muito boa, né? Mas, o que que é a morte na realidade? O que Kardec fala sobre a morte? Kardec, ele nos diz o seguinte, que é nascer, morrer, renascer e ainda progredir. Tal é a lei, né? Então Kardec nos diz o seguinte, que a morte não existe. Ou seja, nós estamos sempre numa situação encarnado e desencarnado, mas somos espíritos. E nós não podemos fazer essa separação. Nós fazemos essa separação justamente por falta de conhecimento, mas nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos que entender um pouco melhor, nós temos que não só entender, mas nós temos que aceitar que a morte não é alguma coisa que termina, é simplesmente uma separação. O que coloca no livro No Rumo da Felicidade, a Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, ela coloca o seguinte, a morte, não obstante as valiosas conquistas do pensamento contemporâneo, continua ceifando esperanças e alegrias ao tempo em que semeia angústias e dor. É lógico, quando nós nos separamos de alguém, ou seja, temporariamente, ou seja, numa viagem, ou seja, que a pessoa muda para outro local, outro país, nós sentimos saudades. E é lícito, é lógico, a doutrina espírita diz que é um sentimento legítimo que nós temos que sentir as saudades. Mas não tem que ser alguma coisa de desesperadora, não tem que ser alguma coisa assim de lamentação. As saudades é alguma coisa até boa, porque revela o amor que nós desenvolvemos por aquela criatura que, nesse momento, se encontra distante, né? Eu peguei aqui um tema bastante interessante, numa canção do Milton Nascimento, que é a letra do Fernando Brant e Milton Nascimento, que fala de encontros e despedidas. Então é muito pertinente. Todos conhecem essa canção, é uma canção muito bonita, e se nós formos prestar atenção, tem muito a ver com aquilo que nós entendemos da própria doutrina. Então, o que diz o seguinte, ele diz, todos os dias é um vai e vem. Errado, exatamente. Ele diz, a vida se repete na estação, tem gente que fica para ficar, tem gente que vai para nunca mais. É o que nós entendemos. O que ele quis dizer com isso? Tem gente que vem para ficar, a encarnação. Nós estamos sempre nos preparando na pátria espiritual para a nossa reencarnação. Então, nós temos a obrigação de ficar o tempo necessário que nos foi determinado. Nós temos que cuidar do nosso organismo físico, nós temos que ter bons hábitos, nós temos que ter boas práticas, nós temos que desenvolver nossas virtudes, para que nós possamos estar aqui o maior tempo possível. Existe uma passagem no livro dos Mensageiros, da encarnação, sobre uma encarnação. Então, o Marcondes, que está reencarnando, o Ministério da Reencarnação diz o seguinte, olha, você vai reencarnar, mas não me volte antes dos 65 anos, hein?
Quer dizer, na verdade, ele está advertindo para que tenha o cuidado necessário para que permaneça aqui no mundo material, né? E aí diz o seguinte, tem gente que vem e quer voltar. Não é isso que acontece? Tem espíritos que encarnam e não se conformam com a situação aqui. E realmente eles se desiludem. Nos primeiros problemas que encontram, já caem em depressão. Então vem aquela situação de tormento, de obsessão, né? Gente que vem e quer voltar, quer dizer, não quer ficar encarnado. Perde essa bendita oportunidade que nós temos da encarnação. Quantos casos acontecem, né, de pessoas que acabam ceifando sua própria vida, porque quer voltar, acha que retornando ao mundo espiritual, tudo está tranquilo, tudo termina, todos os problemas terminam, quando na realidade não terminam. Os problemas continuam. Nós adquirimos nossos problemas através de encarnações pretéritas, e esses problemas nós temos que resolvê-los agora. E essa é a oportunidade que nós temos. Mal sabemos quantas encarnações nós já tivemos. Mas nós tivemos aqui nesse planeta, quando o planeta estava sendo criado. Né? Quando Jesus, o governador planetário, criou esse planeta. E nós estamos no rumo do desenvolvimento espiritual, como diz na questão do Livro dos Espíritos, na questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Do átomo ao arcanjo, ou seja, nós passamos por toda essa feira da evolução. Isso não quer dizer que nós fomos um animal, fomos um papagaio, o gato, o cachorro, não é isso. Isso, a evolução do princípio inteligente se dá de forma como é a própria criação, se dá de forma gradativa. Nós somos criados, nós vamos desenvolvendo no momento em que, numa outra orbe, não aqui o espírito adquire a razão e adquire o livre-arbítrio, então está apto para habitar um ser nominal, como nós já habitamos num ser primitivo, nesse planeta aqui que vivemos, de provas e expiações, né? No qual nós estamos trabalhando agora para que seja um mundo de regeneração, né? Nós estamos nessa transição. Embora não pareça, nós estamos nessa transição, né? Nós nos iludimos de uma forma assim, muito pragmática, às vezes, né, com relação à nossa encarnação. Nós achamos que a coisa vai ser resolvida tudo de maneira fácil. Não é assim. Por isso nós estamos no mundo de provas. Nós enfrentamos as provas, né? Como diz, se nós vamos ver no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, existe uma mensagem do cardeal Murlot, que ele diz o seguinte, que a felicidade não é desse mundo. Não é que não existe felicidade. Ele quer dizer que não existe uma felicidade plena. Nós temos lampejos, momentos de felicidade, né? E esses momentos nós temos que realmente trabalhar para tê-los. E o cardeal Murlot não tirou essa frase assim, ele não inventou. Ele se baseou, né, no Eclesiastes, no segundo livro de Salomão, né, quando Salomão fala que ele tem tudo. Ele tem posses, ele tem um palácio, ele tem mulheres, né? Diz que Salomão tinha 1000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então ele tinha tudo, mas ele disse que não era feliz. Não era feliz, né? Bom, de fato, é meio complicado com 1000 mulheres ser feliz, né? E isso ocorre, então, dessa forma, né? Ainda diz essa canção do Milton Nascimento, né? Tem gente que veio só olhar. Gente, realmente, tem espíritos que encarnam e não aproveitam a encarnação, né? Ficam contemplando, esperando alguma coisa. E isso é uma lição muito importante para nós, porque nós temos o conhecimento, nós temos a possibilidade de estudar a doutrina. Primeiro, nós já tivemos as mensagens, e temos as mensagens do nosso Mestre Jesus, os evangelhos canônicos, de João Marcos, Lucas e Mateus, né? Onde Jesus nos transmite todos aqueles ensinamentos preciosos, além de seus exemplos. E nós temos depois a codificação de Allan Kardec, e nós temos, finalmente, a revelação dos mundos espirituais constituídos através da mediunidade do Chico Xavier, da Ivone do Amaral Pereira, presentemente do Divaldo Pereira Franco, que nós, né, somos brindados, inclusive essa página que nós estamos abordando aqui, é uma página psicografada pelo Divaldo, né, Joana de Anjos,
através do Divaldo, temos o Carlos Bacelli, enfim, nós temos assim um manancial grande de informações que nos impulsiona a nossa evolução, ao nosso entendimento, à nossa reforma, né? Então, não tem sentido nós encarnarmos aqui e ficar apreciando o que está acontecendo simplesmente. Nós temos que ser atores do desenvolvimento desse planeta. Nós estamos num planeta em plena transição. Embora não pareça, as pessoas falam, poxa vida, mas tanta coisa aqui no Brasil, olha o que está acontecendo, olha no mundo. Gente, é o seguinte, é uma conta fácil, que nós sempre falamos aqui nas quartas-feiras, né? A população do mundo hoje está em torno de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. 7 bilhões. Né? Então, nós estamos assim, nessa grande preocupação, 7 bilhões de habitantes, puxa vida. E a espiritualidade diz que existem 20 bilhões de espíritos ainda que têm oportunidade da encarnação. Que têm oportunidade da encarnação nessa orbe. Por quê? Porque são espíritos também que tem uma evolução maior, que vem nos auxiliar nessa transição. Fatalmente, essa população mundial vai crescendo. Hoje, nós falamos o seguinte, 7 bilhões de habitantes, a espiritualidade nos diz que 97% dos espíritos aqui encarnados, nós acreditamos que fazemos parte desses 97%, tem boas intenções. São espíritos que estão trabalhando para o bem. E 3% não tem boas intenções. Mas você fala, pô, mas só 3%? Por que acontece tanto? Faça uma conta. 3% de 7 bilhões dá 210 milhões, gente. Dá uma quantidade de espíritos encarnados igual a população do Brasil. É claro que fazem barulho. 210 milhões é muita coisa, né? E há um crescimento maior ainda da população, né? Estima-se, né, que em 2050 nós podemos chegar a 20 bilhões de habitantes. Aí vem aquela, poxa vida, o que vai acontecer, né? Qual é a grande preocupação? Mas estudos dizem que somente de toda a população mundial caberia dentro do estado dos Estados Unidos, do estado do Texas. Fala, poxa vida, mas se em toda essa área diz que caberia toda essa população lá, com casas confortáveis, e o resto do mundo, do planeta, poderia servir para o cultivo de alimentos, e etc, etc. Então, vamos ter confiança que a coisa está indo bem. Não vamos andar para o lado do pessimismo, né? Aí diz o seguinte, né? O nosso querido Milton Nascimento diz que são lados da mesma viagem, que o trem que chega é o mesmo trem da partida. É realmente isso daí. Né? Encarnar. Lembra da Kardec, né? Kardec já disse de uma forma bastante clara, né? Que nós estamos aqui num processo, né? De nascer, morrer, renascer e ainda progredir, né? Tal é a lei. Muito bem. O Livro dos Espíritos, na segunda parte, aborda a questão da morte. Né? Aborda essa questão da morte. Ela fala nas questões de 149 a 150b. Então, os Espíritos respondem a Kardec todas essas dúvidas existentes sobre a morte. Né? Diz o seguinte, que a morte é uma destruição do corpo físico e que o Espírito é imortal. Nós sabemos disso, nós temos essa consciência, né? Diz que quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito praticamente se liberta, nós nos libertamos. Porém, não cessa a nossa caminhada, nós estamos sempre caminhando, nós estamos sempre em evolução. Né? Ainda aborda o Kardec o fato de que na questão 934, por que a perda de pessoas queridas causa desgosto, parece que é uma coisa irreparável, né? Parece que é uma coisa independente da nossa vontade. Aí ele disse o seguinte, que isso é uma coisa legal, né? Que é uma coisa normal,
que o desgosto atinge, é uma prova, uma expiação, é a lei comum. Mas que nós temos que entender que é uma consolação quando nós podemos nos comunicar com aqueles que já partiram. De que forma? Né? De que forma nós podemos nos comunicar? Através da prece, através dos trabalhos espirituais, se for permitido, através de psicografia, se forem permitidos, mas principalmente através das preces. Normalmente, quando nós queremos nos comunicar com o ente que partiu, né, nós queremos que a coisa aconteça assim, normalmente, no centro espírita, né? Nós não queremos ver em nenhum lugar, né? Finados, por exemplo, ninguém vai visitar o cemitério à noite, né? Então todo mundo tem medo. Claro, todo mundo quer ficar durante o dia para poder ver que as coisas acontecem durante o dia, né? Se algum de nós estiver andando pela rua e pelo mais querido que seja aquele que partiu, aparece na nossa frente, se nós não estamos preparados, aquilo já causa um impacto, né? Aquilo já causa um impacto. Aquele que tem evidência, né? Realmente não é uma coisa como se vê uma pessoa encarnada normal. É muito diferente. O Richard Simonetti, ele conta uma passagem muito interessante sobre esse fato. Diz que tinham duas amigas que eram muito ligadas. E uma delas, a Nazinha, ela desencarnou. E a companheira dela ficava inconsolável, chorava toda noite, falava, poxa vida, Nazinha, por que você partiu tão cedo? Eu queria tanto que eu falar com você. Por que a gente não pode mais conversar? Aqueles nossos encontros tão agradáveis, tomar chá à tarde, puxa vida, parece que a tarde não passa. Ai, Nazinha, mas que coisa, puxa vida, por que você não vem? Poxa vida, eu gostaria tanto de poder, por que eu não sonho com você? E assim foi, né? Um dia, ela chega em casa, à noite, abre a porta, quem que está sentada na sala? A Nazinha. Aí ela viu, Nazinha, o que você está fazendo aqui? Falei, você está me chamando, eu vim te ver. Falou, Nazinha, pelo amor de Deus, vai embora, não é assim que eu quero te ver, né? Some daqui, vai embora, né? Então é assim que acontece, né? Nós vamos ao cemitério, logicamente, né? Mas, né? Sabendo, né? Vamos levar uma flor, vamos visitar durante o dia, né? As pessoas fazem isso. É lícito fazer? Sim, sem dúvida alguma, né? É lícito fazer. Eu acho que depende, né? Mas não pode ter aquele apego, né? O apego realmente é uma coisa que atrapalha demais, né? Que atrapalha absolutamente demais, né? A mensagem ainda do Divaldo, da Joana de Anjos, diz o seguinte: os teus mortos prosseguem, apesar de invisíveis, aos teus olhos. Se fizeres, porém, um grande silêncio em prece, lograrás percebê-los e ouvi-los. É a melhor maneira que nós temos de nos comunicar com o mundo espiritual. Não há necessidade, claro que existe uma data para isso, finados. As pessoas às vezes nem ligam para finados, acho que pegam finados e vão viajar, nem as coisas parecem que estão se... É um grande comércio na realidade, né? Até bom, né? Que precisa movimentar o comércio, aí vende flores, vende velho, etc. As coisas vão andando, né? Mas normalmente não há necessidade de se esperar um dia, uma data especial, né? Vamos esperar o dia da morte do meu avô, vamos fazer uma reunião, uma prece. Não precisa ser assim. Pode ser todos os dias, como nós fazemos, os nossos trabalhos, nas nossas reuniões, no atendimento que fazemos aos desencarnados, né, as vibrações que fazemos. Nós podemos ter, sim, o contato dessas criaturas, e nós já temos a prova dessas criaturas que vêm até nós, né? Aqueles amigos que já desencarnaram, com os quais nós convivemos, eles vêm até nós e nós temos o contato num lugar adequado, logicamente, né? Adequado. Nos nossos lares, nos outros lugares, podemos fazer as preces, podemos nos ligar a eles, porque não existe distância. O Espírito, ele vai receber as nossas mensagens mentais, onde eles estiverem. Quer dizer, a distância
para o mundo espiritual é diferente da distância que nós temos aqui. Por quê? Porque nós estamos ligados à matéria, o fardo da matéria que é pesado, então tudo para nós é muito complicado. Mas para o espírito ele anda na velocidade, segundo nos esclarece Kardec no Livro dos Espíritos, a velocidade do pensamento. Nós pensamos naquele, ele está se ligando a nós, né? Até é interessante que pessoas dizem o seguinte: poxa vida, como é que um espírito de luz pode dar comunicação em 2 lugares simultaneamente? Pode sim, pode sim. Não é, a presença dele não é uma presença como nós imaginamos, é muito diferente, né? Então, a melhor maneira é nos ligarmos a essas pessoas, né? Nos ligarmos a essas criaturas. E na realidade, o que acontece é que nós temos que sempre desenvolver aquele sentimento importante, que era aquela virtude importante, que é a fé, né? São as 3 virtudes, né, teologais: a fé, a esperança e a caridade, né? E a fé nós temos que ter realmente a fé com esperança. Por isso que o dia de finados, quando nós, ou qualquer outro dia, quando nós nos ligamos esses nossos queridos amigos que já partiram para outra esfera, para a esfera espiritual, nós temos que fazê-lo com fé. E a fé com a esperança do reencontro. Esse reencontro vai acontecer. Esse reencontro vai de uma maneira ou de outra. Ou nós vamos reencontrá-los na parte espiritual, ou aqui mesmo no mundo material, quando eles se reencarnam no nosso núcleo familiar, ou no círculo de amigos, né? Vocês se lembram do filme Nosso Lar? Muitos de vocês assistiram, do livro Nosso Lar também, né? Dona Laura, né? Dona Laura no Nosso Lar não é um paraíso, Nosso Lar é uma instância onde os espíritos vão se recondicionar, né? Vão adquirir condições novamente, vão aprender logicamente, mas esse aprendizado ele é provado aqui na matéria. Dona Laura estava lá, né? Faz muito sentido nessa letra do Milton Nascimento, né? Encontros e Despedidas, né? Porque tem gente que ia sorrir, a chorar, assim, a chegar e a partir. Dona Laura também, quando se preparava para a reencarnação novamente, ela se despediu do Lísias, do Tobias, do André Luiz, se despediu até com pesar e pediu forças, pediu que eles orassem em favor dela, né, naquele momento, porque se parte para um desconhecido. Nós temos, logicamente, o nosso plano de reencarnação, mas nós vamos encontrar aqui o desconhecido. Quando o nosso espírito é miniaturizado, né? Nós sofremos a situação de miniaturas para poder reencarnar. Nesse momento nós temos o esquecimento das encarnações passadas, graças a Deus. Então se prepara para isso. Então como diz aqui, rir e a chorar. Quando a encarnação é uma alegria, né, para aqueles que recebem aquela criatura que está reencarnando. Mas aquela criatura que parte da pátria espiritual deixa justamente uma lacuna, deixa saudades ali naquele momento, né? E o importante ainda, falando um pouquinho mais da fé, e é por isso que nós estamos aqui, lógico, né? Porque nós somos criaturas que estamos desenvolvendo essa virtude, né, da fé. Eu tenho um depoimento de um amigo, né, ele pediu até que no momento que eu estivesse fazendo uma palestra, que se eu tivesse oportunidade de citar, porque ele achou isso uma coisa fantástica, né? É um amigo que é um coronel da Polícia Militar, ele foi comandante da Polícia Militar aqui em São Paulo. Hoje ele é espírita, né, porque nós conversamos muito sobre a doutrina, né? Então é uma pessoa que... E não é uma pessoa ruim, não, pode ser uma pessoa muito, muito correta dentro de suas funções. Ele sofreu um problema da coluna, né? E foi internado, quer dizer, foi socorrido da ambulância, saiu com maca, foi internado aqui no Hospital São Camilo. Eu estive visitando recentemente na terça-feira, e ele então me contou o fato do seguinte, que ele não podia mais andar, ele não conseguia mais andar. Ele me falou: olha, Genari, eu vou falar para você o seguinte, eu quando fui, ele
contando. Quando eu fui batizado, né, não foi uma situação comum. Meus pais me levaram lá na Basílica de Aparecida, e Nossa Senhora, que é minha madrinha, Mãe de Jesus, que é minha madrinha, né? Então, a minha madrinha é a Mãe de Jesus. Pô, que ótimo, falei, né? Poxa vida, quem tem Maria como madrinha não precisa de mais nada, né? Ele diz o seguinte, falou, eu fiz uma promessa, mas só que não é uma promessa que eu vou dar bens materiais, vou fazer alguma coisa, vou um sacrifício. O sacrifício, a promessa que eu fiz a ela, é que se ela permitisse que eu voltasse a andar, eu seria, cada vez mais, eu reforçaria meu objetivo de ser uma pessoa boa, honesta, fraterna, caridosa e compreensível. E realmente eu tentei, estou fazendo aquilo e senti que eu me transformei. Peguei o Evangelho, comecei a ler o Evangelho sobre os ensinamentos dos Espíritos, etc. Aí ele falou o seguinte, no dia seguinte, o enfermeiro me convidou para andar, vamos dar uma volta, vamos andar no corredor. E ele disse que foi com muito receio. E para surpresa dele, realmente, ele andou. Né? Então, a fé. Né? A fé que é a coisa mais importante que nós devemos cultivar. Né? A confiança no Criador, a confiança na espiritualidade. Nós temos que entender que tudo isso que acontece, que nos cerca, esses problemas, essas mazelas, tudo isso que essas notícias, que são realmente, nós entendemos que são verdadeiras que acontecem. Mas nós temos que ter fé e saber que Jesus está no comando dessa nave, nosso governador planetário. E que para nós, se nós tivermos a fé, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Quem tem a fé, quem tem Jesus como o seu guia, quem crê na espiritualidade superior, quem entende essa nossa encarnação no mundo de provas e expiações, vai atravessar com toda tranquilidade isso que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Né? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Não devemos ser julgadores, não devemos, logicamente, ser concordantes com coisas erradas. Nós não podemos, porque senão nós estaremos agindo da mesma maneira. Mas nós não podemos criticar, porque nós já passamos por isso. Quem sabe o que nós fizemos nas encarnações passadas, né? Aí diz o seguinte, ainda a Joana de Ângeles aqui, envolve sempre nas memórias queridas, nas vibrações de carinho, e eles se beneficiarão com as tuas mensagens. Os espíritos estando felizes te ajudarão, apoiando-te nos projetos nobres e amparando-te nas horas difíceis. Veja que coisa fantástica nessa mensagem da Joana de Ângeles. Né? Quer dizer, se eles estão bem, mesmo esses nossos parentes, amigos, pais, mães, irmãos que desencarnaram, né? Nós não podemos entender que a pessoa, quando desencarna, ela se torna um santo, se vira um espírito de luz. Não é isso. Será exatamente nós, se eu desencarnar hoje, eu vou ser exatamente o que eu sou amanhã. Né? É lógico que na parte espiritual você vai adquirindo condições para poder trabalhar. Né? Mas, mesmo que os espíritos não tenham a condição necessária, eles podem pedir a intercessão de outros espíritos para nos ajudarem. Então, quando nós pensamos no dia de finados, vamos pensar assim com bastante carinho, bastante amor naqueles nossos entes que partiram, né? Não necessariamente no dia de finados, mas qualquer dia que seja, mas principalmente nesse dia de finados, né? Diz ainda, amo-os sempre, recordando-os nas tuas orações, que lhe fazem muito bem. Orações. Né? Nós temos que ter esse hábito de orar. Né? Não é só vindo no centro espírita, assistindo uma palestra ou recebendo passe, que está tudo bem. Nós temos que adquirir o hábito da oração. Nós temos, porque é com a oração, com a ligação que nós temos com o Criador, é que nós vamos melhorar. Eu digo o seguinte, que a doutrina espírita se baseia em três pilares. É o científico, é o filosófico e o religioso. Mas veja bem, científico, claro, que há uma comprovação científica. Filosófico, que é a filosofia do Cristo. Religioso, nós temos que trocar o nome religioso pela moral, pela evolução moral. Se nós evoluirmos moralmente,
nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos beneficiando e beneficiando aquelas pessoas que nos cercam. E beneficiando também aqueles espíritos que partiram. Porque qual é, como diz Jesus, qual é o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? Ou pede um peixe e lhe dá uma serpente? Não. Aqueles entes queridos que partiram, eles querem o nosso bem também, né? Então vamos ter sempre bons pensamentos e fazendo como esse meu amigo que eu relatei o fato aqui, se melhorando, se modificando interiormente, se modificando para melhor. Assim, né, os nossos mentores, aqueles tutores espirituais, vão sentir realmente que nós temos condição, nós melhoramos. Como diz aqui no Evangelho, no capítulo 5, que a felicidade não é desse mundo, mas podemos ser mais felizes do que somos. Temos mais momentos de felicidade no mundo de provas e expiações, de acordo com o que a psicosfera que nós estamos hoje, né, nos permite, né? E finaliza, no dia de finados, ao recordá-los, reparte dos teus sentimentos algumas parcelas de amor, distribuindo-as com os sofredores do mundo, em homenagem a eles, ao invés de lhes oferecer os mimos habituais, né, da vaidade que nos alcançam mais. Né? Porque os mimos habituais, né, seria flores, essas coisas todas, não vai alcançar mais. Né? Não adianta, porque não vai. Nós temos aqui, o Joana de Anjos recomenda justamente que nós temos que oferecer a nossa parcela de amor ao nosso próximo, aquelas pessoas que necessitam. Isso vai deixá-los felizes, isso vai deixá-los contentes e satisfeitos. Né? Porque no mundo espiritual os valores são absolutamente outros, não são esses valores que nós temos hoje. Né? E assim, queridos irmãos, companheiros, é a forma que a Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos recomenda para que nós possamos passar esse dia de finados, não com pesar, não com choro. Saudades? Sim, nós podemos ter saudades e devemos ter saudades, que é um sentimento legítimo, é um sentimento amoroso, mas não desespero e nem choro e nem revolta. Nós temos que entender que tudo que ocorre nesse imenso universo, que é uma obra contínua do nosso Criador, tem sempre uma finalidade, tem sempre uma razão de ser. E nós estamos sempre evoluindo. Lembrando novamente a questão do Livro dos Espíritos, da questão 540, que nós somos fadados à evolução, do átomo ao arcanjo. Embora pareça uma coisa assim muito distante, mas é factível, nós vamos encontrar. Depende da caminhada e da velocidade com que nós possamos fazer. Que Jesus nos abençoe, então, que tenhamos assim um ótimo feriado aí de finados, né? Não com tristeza, mas com alegria, aproveitando o feriado, né, Lourinho? Obrigado, Isé, pelas palavras. E agora, então, é o momento da participação de vocês. Quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta. Vamos lá, tem uma pergunta. Boa noite. O senhor mencionou que nós evitamos ir ao cemitério durante a noite. Por que mesmo quando a gente vai tomando contato cada vez mais com a doutrina espírita, a gente conserva um certo temor de ter esse contato com os mortos? A maioria de nós talvez não apreciasse a experiência de ver um espírito na nossa frente. Porque o fato é o seguinte, à medida que da doutrina espírita você tem a exata consciência, né, que nós estamos aqui cercados de espíritos, né? Então você tem essa exata consciência. Quando você não tem essa consciência, passa batido. Se você ignora, quando você não conhece, fica tudo bem. Aí você acha, não, tudo bem, os espíritos, os mortos estão no cemitério. Não, mas estão em todos os lugares. Né? Aqui, por exemplo, né, se tiver um médium vidente, vê que tem aqui espíritos. Aqui, nós estamos... Espíritos que vêm aqui... Não, se interagir conosco. Também auxiliar, né? Espíritos que vêm nos auxiliar aqui na palestra. Quando você conhece a doutrina espírita, tem uma coisa, ela nos traz
conhecimento e responsabilidade. Mas o fato de ter receio de uma evidência é complicado. Se bem que o espírito não vai aparecer para qualquer um, né? Ou para o médium vidente, ou através de uma aparição tangível, de uma materialização, né? Aí precisa ter outro médium para materializar o espírito. Então isso nunca vai acontecer assim. Essas histórias que diz que o camarada vai andando na rua, depois vê alguém falar com ele, depois alguém desaparece, né? Ou ele é médium vidente, ou isso daí é uma história, isso é uma invenção, né? Isso não existe. Mais alguém quer fazer uma pergunta? O seu Américo. O seu Américo tem que fazer uma pergunta. A verdadeira vida é a outra, não é essa. Né? E dizem muitos espíritas, né? Que aquela passagem do Evangelho, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Né? Isso significa que os que estão aqui é que são realmente os mortos, né? E os que estão do lado de lá são os vivos. Né? Muita gente interpreta dessa maneira. Né? Senhor Américo, na realidade, os vivos somos todos, né? O fato de estarmos encarnados ou desencarnados é uma questão passageira. Mas nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos uma matéria. Nesse momento nós estamos carregando o fardo da matéria. Quando Jesus diz deixar os mortos enterrarem seus mortos, quer dizer, na realidade aqueles que não têm a compreensão da vida. Não têm a compreensão, praticamente são mortos, porque eles não têm nenhuma compreensão. Se eles querem ficar ali para enterrar, deixa enterrar, então morto, enterra seus mortos. Essa é a interpretação correta. Porque, na realidade, o mundo espiritual e o mundo material, é muito claro, nós temos uma interação assim constante entre o mundo material. Né? E nós estamos sempre, na verdade, nós estamos sempre vivos. É. Nós nunca morremos. Uma vez criados, nós estamos sempre vivos. Né? É isso que a doutrina ensina. O que tem que entender... O que tem diferença é onde você está. Né? É a situação. O que tem que se entender é o seguinte, nós somos imortais, não eternos. Eterno é Deus. Que o nosso Criador, né, o seu grande arquiteto aí, que construiu esse universo todo para nós aí, ele não tem princípio, não tem fim. Nós não temos essa noção de compreensão que é Deus. Quem é Deus? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Nós não temos essa compreensão. Então, ele é eterno. Nós somos imortais. Como criaturas, né, nós já passamos... É complexo nós começamos a falar aqui da evolução do princípio inteligente. Isso daqui nós ficaríamos falando aqui em um mês, né? Como é que o princípio inteligente se desenvolve. Que à medida que nós somos, como Emmanuel fala na Evolução em Dois Mundos, e como também fala na questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, o princípio começa do átomo, o princípio da inteligência, né? E acontece isso, na realidade, só para exemplificar, é o seguinte, nós não podemos nos comparar com outras obras da criação, como o mundo animal, por exemplo, né? Nós somos dotados, como espírito, de uma energia chamada energia cinética. Aquela princípio inteligente de uma borboletinha, por exemplo, quando ela morre, a energia cinética dela vai e volta para outra borboleta. Isso daí é coisa que já ficou lá atrás. Nós, como espíritos, nós somos dotados de energia cinética muito maior. Então nós podemos ficar na espiritualidade muito mais tempo, tanto lá como aqui. Só que chega uma hora que essa energia vai terminando, e aí nós temos que reencarnar. Aí que se fala das reencarnações compulsórias, aqueles que não querem reencarnar. Na canção do Milton Nascimento, tem gente que vai e não quer voltar. Né? Então, é isso mesmo, tem espírito que vai e não quer reencarnar mais. Mas aí tem a reencarnação compulsória, vai reencarnar. Então, tanto faz, está lá como aqui, somos espíritos do mesmo jeito. Somos vivos. Porque o moço está lá o moço pediu para... Enterrar os mortos, enterrar... Ele esperar que ele ia enterrar o pai. Né?
ele enterrar o pai. Essa compreensão, Então, mas essa compreensão que ele tinha... que muitos interpretam Não, isso. Essa Que a verdadeira vida é outra. Não, é a verdadeira essa. vida, nossa verdadeira vida é como espíritos. E nós somos encarnados ou desencarnados. Estamos na vida verdadeira sempre. A nossa vida é verdadeira. Se nós estivéssemos aqui encarnados, como é que a gente iria evoluir? Né? Como é que nós íamos fazer? Tem que enfrentar problema para evoluir. Exatamente, São Américo, exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Não? Acho que nós Então, temos que... obrigado, Zé. Então, muito obrigado, Zé. Então, agora eu convido vocês a nos unirmos em pensamento, em amor, e convido vocês a cerrar os olhos, deixar com que essa paz que está dominando o ambiente faça com que nós consigamos doar muito amor, muita paz, muita harmonia, através das vibrações. Então vamos vibrar por todo irmão necessitado do corpo e da alma. Aquele irmão que está à espera de uma cirurgia, acamado, com algum problema físico, que ele receba essa vibração de amor, de carinho, como um lenitivo, um bálsamo para alívio de sua dor. Aquele irmão que transgrediu as leis humanas e leis divinas, que ele receba essa vibração com muito amor, com muito carinho, e que ela toque o seu pensamento, o seu raciocínio e o seu coração para que ele repense nas faltas cometidas e consiga se reintegrar à nossa sociedade. Vamos vibrar pelos nossos idosos, abandonados às vezes nos asilos, às vezes à espera só de um abraço. Vamos vibrar pelas nossas crianças também, e em especial pelos drogados. Essa juventude, na sua grande maioria, usuários de droga, vamos vibrar intensamente para que eles reencontrem um caminho, estendam sua mão pedindo ajuda, para que haja auxílio e tratamento da sua doença. Vamos vibrar por todas as casas de oração, para que cada vez aumente mais aqueles que propagam os evangelhos. E vamos vibrar em especial por essa casa, a Casa do Caminho de Santana, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Uma vibração intensa pelo nosso planeta, para que ele seja coberto de muito amor, de muita paz e muita harmonia. Para que todos os seus dirigentes também recebam essa vibração e nas suas atitudes sejam sempre pautadas no respeito, na honra e na honestidade. Para que possamos viver verdadeiramente como irmãos, filho de um único Pai, nosso Deus Criador. Vamos vibrar por nossos familiares, nossos lares, nossos locais de trabalho e por todos os locais que iremos passar por esses dias. Uma vibração também por aquela pessoa que tem você como um desafeto, que talvez esteja em desarmonia com você. Mentalize essa pessoa e vibre, para que haja acerto entre as partes, para que haja amor verdadeiro e vocês se reconciliem. E vamos pedindo ao plano espiritual licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.
Agradecidos que somos, vamos dizendo muito obrigado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por todos os seus ensinamentos e a toda essa espiritualidade amiga da casa. Vamos agradecendo a tudo que temos, a oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho, nesse aprendizado principalmente. E vamos pedindo proteção para transcorrermos a semana em paz, em harmonia, e podemos voltar aqui na próxima quinta-feira para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos os presentes, aos amigos da internet também. E aqui nós vamos encerrando a primeira parte, onde daremos continuidade com os presentes para a aplicação dos passes. Pedimos que vocês aguardem em silêncio enquanto nos preparamos. Muito obrigado, boa noite.